O vento gelado da madrugada sobrevoando Brasília era um contraste violento com o que a esperava. No ar rarefeito e climatizado de seu gabinete no quartel-general do Exército, a general de divisão Helena Medeiros, comandante do Serviço de Justiça e Disciplina, sentia um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura. A pele de suas mãos, acostumada ao toque frio do aço de condecorações e ao peso de processos disciplinares, parecia agora fina como papel, perfurada por uma angústia primordial. O zumbido monótono do helicóptero Colgar que a levava para o coração da Amazônia não conseguia abafar a tempestade em sua mente. Seu filho, o soldado Lucas Medeiros, estava servindo na base de Selva Javali, um ponto isolado no mapa do estado do Amazonas, e a vibração do aparelho parecia sincronizada com a pulsação de seu medo. Alguns dias antes, numa breve e chiada ligação autorizada, a voz de Lucas soara oca, como a de um animal encurralado. Não venha, mãe. Por favor, não venha. Aquelas palavras, no entanto, tiveram o efeito contrário. Foram o gatilho, o chamado que a impulsionou para aquela terra esquecida, onde as cercas de arame farpado eram mais densas que os rastros de presença humana. Ao desembarcar, o bafo úmido e pesado da selva a atingiu como uma parede. Foi recebida por uma fileira de oficiais da base, suas continências mecânicas e sorrisos ensaiados. Helena, porém, ignorou o teatro da hierarquia. Com um gesto curto, dispensou as formalidades e seguiu direto para o alojamento de seu filho. Não queria a asepsia de uma sala de visitas. Precisava sentir o ar que Lucas respirava, o ambiente onde ele dormia e vivia seus dias. Apertando a gola do seu casaco de campanha contra a umidade pegajosa, ela entrou no corredor do alojamento. Seus passos ecoaram no silêncio tenso, até que um som a fez parar abruptamente. A porta de um dos quartos estava entreaberta. Seu desgraçado! A voz era um rosnado bestial, um som que rasgou a quietude do lugar. Em seguida, o barulho surdo e repetido de algo pesado se chocando contra carne e osso. Pof! Pof! O som nauseante de um corpo sendo esmagado. Fica reto, porra! Foi assim que a sua mamãezinha te ensinou a ser homem? O coração de Helena congelou no peito. Foi um espasmo de gelo que se espalhou por suas veias. Instintivamente sua mão girou a maçaneta. A cena que se revelou quando a porta se abriu era um microcosmo do inferno. O rosto de seu filho, coberto de lama e suor, mas inconfundivelmente o rosto de Lucas, estava pressionado contra o chão de cimento sujo. Sobre ele, um homem corpulento que mais tarde ela saberia se chamar Sargento Diego Tavares, usava seu coturno para pisotear sem piedade as costas, a cintura e a nuca de Lucas. Lucas cerrava os dentes, um esforço sobre-humano para não soltar um único gemido. Não era resistência, era mais pura e desoladora resignação. O que você pensa que está fazendo? A voz de Helena era mais fria que a lâmina de uma adaga. Tavares virou a cabeça lentamente, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Seus olhos a mediram de cima a baixo, vendo apenas uma mulher de meia idade, uma tiazinha fora de lugar. E quem é a senhora? Aqui é a área restrita. Vaza, eu mandei você tirar o pé de cima dele. Agora, a ordem de Helena fez o sorriso de Tavares desaparecer. Como se para desafiá-la, ele agarrou o cabelo de Lucas e bateu sua cabeça contra o chão mais uma vez. Uma mancha escura de sangue começou a se formar. Mãe! Eu disse para não vir, murmurou Lucas, sua voz quase inaudível, um sussurro de desespero. Naquele instante a razão de Helena se estilhaçou. Quando ela avançou para empurrar Tavares e proteger seu filho, uma sombra ainda maior e mais imponente bloqueou seu caminho. Opa, senhora! O que está fazendo em uma área militar? Era o subtenente Mauro Rocha, o adjunto de comando da companhia. Seus ombros largos e o cheiro forte de cigarro criaram uma barreira física e intimidadora à sua frente. Você não viu? Aquele homem está agredindo meu filho. Agressão? Onde que a senhora está vendo agressão aqui? Isso é o exército, minha cara. Um superior ensinando um recruta. Não é mesmo, Sargento Tavares? Positivo, subtenente, respondeu o sargento voltando a sorrir. Rocha a examinou com um olhar olhoso e descarado.
E aqui não é lugar para mulher de saia se meter. O exército funciona na base da hierarquia, não do choro de mãe. Mulher. Aquela única palavra despertou algo adormecido dentro de Helena. Décadas de luta, de se chocar contra o teto de vidro, de sangrar em silêncio. Anos provando sua competência apenas para, no final, ser reduzida ao rótulo de a mulher general. E agora, essa mesma humilhação estava entrelaçada com a violência que esmagava seu filho. Subtenente Rocha. A voz de Helena era baixa, quase um sussurro, mas o peso contido nela pareceu comprimir todo o ar do alojamento. Como é que é? Como a senhora sabe meu nome? Helena lentamente abriu o zíper de seu casaco. Por baixo, a luz fraca do corredor refletiu no verde-oliva impecável de sua farda de gala. E em seus ombros, brilhando como a estrela polar em uma noite escura, 3 estrelas prateadas. General de divisão do Exército Brasileiro. Ela olhou diretamente nos olhos de Rocha. Comandante do Serviço de Justiça e Disciplina do Exército. Um silêncio ensurdecedor, denso como o ar antes de uma tempestade, caiu sobre o lugar. General de divisão Helena Medeiros. As pupilas de Mauro Rocha dilataram-se em puro terror. Diego Tavares congelou no lugar, o pé ainda suspenso sobre as costas de Lucas. E Lucas, esmagado no chão, não ousou levantar a cabeça. Helena passou pelo corpo caído de seu filho, ignorando-o momentaneamente, e parou diante dos 2 monstros petrificados. Vocês falaram em hierarquia. Pois bem, a partir de agora, vou mostrar a vocês o que é hierarquia. Sua voz, agora, não continha mais o frio da raiva, mas o calor branco de uma fornalha prestes a explodir. Toda a base, a partir deste momento, está em lockdown. Ninguém entra, ninguém sai. Helena Medeiros ergueu o rádio que seu ajudante de ordens lhe estendeu. Sua voz cortou o ar, carregada de uma autoridade que parecia congelar até as partículas de poeira suspensas no alojamento. Ordem da comandante do Serviço de Justiça e Disciplina do Exército. Iniciar imediatamente uma inspeção especial em toda a base de Selva Javali. Convoquem todos os oficiais da assessoria jurídica e da seção de inspeção da 12ª Região Militar. Reunião no pavilhão de comando em 10 minutos. O rosto do subtenente Mauro Rocha passou de pálido para um tom doentio de azul esverdeado. General de divisão. E ainda por cima a chefe da Justiça Militar. A figura que ele só via em retratos oficiais, uma existência tão distante que parecia mítica, era a mesma mulher que ele havia insultado e chamado de tiazinha. Ele tentou desesperadamente firmar os joelhos trêmulos para assumir a posição de sentido, mas seu corpo se recusava a obedecer aos comandos do cérebro. O sargento Diego Tavares parecia ter parado de respirar. A compreensão do que havia feito desabou sobre ele como uma avalanche. A pessoa que ele estava pisoteando como um inseto era filho daquela mulher. E ele havia cometido aquele ato de selvageria bem na frente dela. Helena não lhes dedicou um segundo olhar. Seus olhos estavam fixos em Lucas, que ainda estava encolhido no chão, o rosto uma máscara de sangue e poeira, incapaz de encarar a mãe. 6 meses. Seu filho havia suportado aquele inferno por 6 meses, escondendo sua identidade. Levante-se. A voz de Helena para o filho era igualmente fria. Ou melhor, era a frieza que mascarava um grito de dor agonizante. Lucas levantou a cabeça lentamente. Em seus olhos não havia ressentimento nem alívio, apenas o vazio de quem havia desistido de tudo. Mãe? Não. Senhora comandante. Ele se levantou, cambaleante. O sangue voltou a escorrer de seu lábio partido. Eu estou bem. Bem, Helena repetiu, a palavra soando como um escárnio. Ser esmagado como um animal por esses vermes é estar bem? Ou você tem vergonha que sua mãe seja uma general do exército e por isso diz que está bem? As palavras não eram para Lucas. Eram um desabafo contra si mesma, contra as décadas de humilhação por ser mulher, os anos em que se açoitou para provar seu valor, apenas para ser lembrada de seu gênero nos momentos mais cruciais. Foi nesse momento que o som de coturnos pesados ecoou pelo corredor. Policiais do exército, com seus braçais da PE, e oficiais inspetores invadiram o alojamento.
O chefe da assessoria jurídica da região militar correu à frente e prestou continência a Helena. Às suas ordens, minha general. Chamou? Você viu a situação. Aqueles dois ali. Helena apontou com o queixo para Rocha e Tavares. Detenção imediata em flagrante delito. Agressão e abuso de autoridade. Em flagrante, minha general. É um mal-entendido. Isso é. Rocha tentou balbuciar uma desculpa, mas as mãos firmes de 2 soldados da PEI calaram sua boca e o imobilizaram. Tavares, com as pernas bambas, teve que ser praticamente arrastado para fora. Em seus olhos, um terror que eles nunca haviam experimentado antes. Helena então se virou para o chefe da assessoria jurídica. Eu quero essa base revirada do avesso. Do primeiro ao último parafuso. Pessoal, logística, suprimentos, administração de efetivo. Não deixem passar nada. Absolutamente nada. Entendido, minha general. Soldado Medeiros. Helena chamou o filho pelo sobrenome. Apresente-se à enfermaria. Fique lá durante a inspeção e prepare seu depoimento. Lucas não respondeu. Apenas olhava com olhos vazios para sua mãe, não, para o poder colossal que viera resgatá-lo. Enquanto Helena saía do alojamento, a base de Selva Javali inteira era sugada para o olho de um furacão devastador. Quando seu veículo parou em frente ao pavilhão de comando da base, o general de brigada Alencar, comandante da guarnição, desceu as escadas correndo para recebê-la. Minha general. Que honra! A que devemos a visita a este humilde posto? General Alencar, que estado deplorável é este em que encontrei sua unidade? A repreensão fria de Helena fez o rosto de Alencar endurecer. A partir de agora, esta base está sob meu controle. O senhor seguirá apenas as minhas ordens até que esta situação seja resolvida. Entendido? Sim. Sim, senhora. Helena passou por ele e entrou na sala de reuniões. A equipe de inspeção já estava reunida, atenção palpável em seus rostos. A partir de agora, vamos arrancar pela raiz toda a corrupção e o abuso da base Javali. Não haverá piedade nem perdão para ninguém, independentemente do posto ou da patente. Fui clara? Sim, senhora. A lâmina gigantesca que era a vingança pessoal da comandante da Justiça Militar estava agora apontada para o coração podre da base Javali. E ninguém ali sabia que o fio daquela lâmina havia sido forjado na dor de uma mãe com o coração partido. Lucas estava sentado na cama fria da enfermaria. Seu lábio partido estava medicado, mas uma dor muito mais profunda queimava dentro dele. 6 meses. O tempo que ele escolheu para tentar se livrar da sombra de sua mãe e se firmar apenas com seu nome, Lucas Medeiros. Na noite antes de se alistar, ele confrontou Helena pela primeira vez. Mãe, por favor, eu te imploro. Não faça nenhum contato com a unidade para onde eu for designado. Eu só quero servir como um soldado comum. Helena não conseguia entender. O poder que ela lutou a vida inteira para conquistar, por que deveria ser uma sombra para seu filho? Lucas, o exército não é o lugar romântico que você imagina. A sua ideia de justiça torna as coisas mais difíceis para mim, mãe, Lucas gritou. Onde quer que eu vá, sou o filho da general Helena. Eu só quero ser o Lucas. Não um apêndice seu. Foi a declaração de independência de seu filho e, ao mesmo tempo, a facada mais dolorosa que ela já receberá. Helena acabou cedendo. Em vez disso, usou sua influência para que ele fosse designado para a unidade mais dura, na fronteira mais remota, a base Javali. Acreditava que, embora ele fosse sofrer as agruras do serviço, pelo menos estaria longe das intrigas e dos filhinhos de papai das unidades perto da capital. Foi sua melhor tentativa de se omitir e seu pior erro de julgamento. No primeiro dia de Lucas na base, o sargento Tavares o chamou de lado. Então você é o famoso Lucas? Não sei quem é seu pai, mas não gostei da sua cara. Muito arrogante. Foi assim que tudo começou. Tavares fez de seu objetivo pessoal quebrar aquele olhar orgulhoso de Lucas. No início, eram provocações infantis, privação de sono, ser o último a comer. Mas como Lucas não se curvava, o nível da violência aumentou gradualmente.
O subtenente Rocha sabia de tudo, mas não apenas se omitia, ele incentivava. Sargento, o olhar daquele moleque ainda está muito vivo. Dê um jeito nele. Lucas pensou várias vezes em denunciar a polícia do exército ou ligar para sua mãe. Mas não podia. Não queria ouvir que o filho da general Helena não aguenta a pressão da vida na caserna. Acima de tudo, isso significaria rastejar de volta para a sombra da qual ele tanto queria escapar. Então ele aguentou. Mesmo com dentes quebrados e costelas trincadas. Mesmo chorando escondido no banheiro todas as noites. Ele resistiu. Só mais 6 meses. 6 meses e o sargento Tavares dá baixa e este inferno acaba. Mas hoje, sua mãe apareceu. E no pior momento possível. No instante em que ele estava sendo esmagado como um animal. Justamente a pessoa que em sua mente era a causa de tudo aquilo. Mãe. Por que você veio? Eu te pedi. Lucas enterrou o rosto nos joelhos. Não havia um pingo de alívio por ter sido salvo. Apenas uma vergonha avassaladora e o medo da tempestade ainda maior que estava por vir. Na mesma hora, na sala de reuniões transformada em seu quartel-general temporário, Helena Medeiros acendeu um cigarro. Ela nunca fumava em público ou em serviço. Mas agora havia chegado ao seu limite. A palavra que o subtenente Rocha usou, mulher, ecoava em seus ouvidos. Lembrou-se de décadas atrás, quando foi repetidamente preterida em promoções por ser mulher. Das vezes em que foi constrangida a servir bebida em jantares de oficiais. Dos comentários venenosos, geniosa, não parece mulher, sempre que superava os homens em competência. Ela havia superado tudo isso para chegar onde estava. No topo da justiça militar, com 3 estrelas nos ombros. E agora o mero subtenente a insultava com a mesma palavra, no exato momento em que a vida de seu filho estava em risco. Sua raiva não era apenas instinto maternal. Era a explosão de décadas de fúria contida por ter sua própria existência negada. Minha general. Seu ajudante de ordens entregou-lhe um relatório, hesitante. Primeiro interrogatório do subtenente Rocha e do sargento Tavares. Helena apagou o cigarro no cinzeiro. Leia. Ambos negam veementemente as acusações. O sargento Tavares alega que era um procedimento padrão de instrução militar. O subtenente Rocha afirma que não sabia que se tratava da senhora, e que foi apenas a reação exagerada de uma civil. Reação exagerada. Os olhos de Helena brilharam com uma luz perigosa. Pois ele vai aprender qual é o preço dessa reação exagerada. Diga à equipe de inspeção. A partir de hoje, todos nesta base são suspeitos. Ninguém, absolutamente ninguém, vai sequer pensar em sair por aquele portão. A ordem de Helena era gélida, mas suas mãos tremiam sutilmente. Isso não era uma inspeção. Era uma guerra. Uma guerra na qual ela apostava tudo o que tinha, oferecendo os meses restantes do serviço militar de seu filho como sacrifício. 2 dias após o início da inspeção especial, a base de Selva Javali parecia uma cidade fantasma. Todos os treinamentos e trabalhos foram suspensos, e os soldados estavam praticamente confinados em seus alojamentos. Oficiais inspetores com pranchetas em mãos vasculhavam cada canto dos barracões, enquanto a polícia do exército interrogava os envolvidos dia e noite. Lucas foi transferido da enfermaria para um alojamento separado, na condição de testemunha-chave sob a proteção da equipe de inspeção. No entanto, aquele lugar não era um santuário, mas outra forma de prisão. Ei, você soube? A base inteira virou de cabeça para baixo por causa daquele cara. Dizem que ele é filho da comandante da Justiça Militar, uma general de 3 estrelas. Por isso o sargento Tavares pegava tanto no pé dele. Ele devia ter feito alguma merda para merecer. No banheiro, no refeitório, em todos os lugares por onde passava, os cochichos o atingiam como facas nas costas. Nos olhos dos outros soldados, não havia compaixão ou pena. Apenas desprezo e raiva pelo cara que nos causou problemas, o cara que destruiu nossa paz. Nos últimos 6 meses quem o atormentava eram Tavares e Rocha, mas todos os outros haviam se omitido.
Agora, esses mesmos omissos, para se protegerem das consequências, transformavam Lucas no inimigo público número 1. Até mesmo seu colega, que também sofria com os abusos, começou a evitá-lo. Lucas. Quer dizer, soldado Medeiros. Desculpe, mas não fale comigo por um tempo. Não quero me complicar. Lucas estava completamente isolado. Enquanto isso, a investigação encontrou um obstáculo inesperado. Rocha e Tavares mantiveram a boca fechada, e os outros membros da unidade alegavam não ter visto nada. As respostas eram sempre evasivas, como a vida no quartel é assim mesmo. Era claro que havia um escudo invisível e poderoso protegendo-os. Helena começou a ficar impaciente. Embora os tivesse prendido em flagrante, ela era a única testemunha ocular da agressão. O depoimento de seu filho, Lucas, poderia ser questionado por sua parcialidade devido ao parentesco. Se as coisas continuassem assim, o caso seria reduzido a uma simples agressão, e ela ganharia a reputação de uma comandante que usou seu poder para uma vingança pessoal. Ela precisava de algo maior. Não apenas uma agressão, mas um esquema de corrupção estrutural naquela unidade. A razão pela qual Rocha se sentia tão intocável. Investiguem tudo sobre o subtenente Mauro Rocha. Relações familiares, transações financeiras, todos os registros de material bélico que ele manuseou nesta base. As ordens de Helena tornaram-se ainda mais incisivas. No entanto, o contra-ataque do inimigo foi igualmente rápido. Tarde da noite, enquanto Helena estava sozinha em seu gabinete improvisado, o telefone tocou. A chamada vinha de Brasília. Era o comandante do exército. General Medeiros, que diabos você está fazendo aí? A voz do comandante estava carregada de fúria. Refere-se ao caso da base Javali? Já enviei o relatório. Abuso de autoridade e agressão. Chega de besteira. Você tem ideia do que a imprensa está dizendo? Gritou o comandante. Que você paralisou uma base inteira na fronteira para salvar seu filhinho. E se estivéssemos em guerra? Suspenda essa inspeção imediatamente e retorne ao seu posto. É uma ordem. Comandante, é uma ordem. A ligação foi encerrada. Com as mãos trêmulas, Helena abriu o navegador de notícias em seu laptop. Exclusivo: General do Exército usa poder para vingança pessoal em base na fronteira. Urgente: hierarquia militar ameaçada pelo instinto maternal da comandante da Justiça. O conteúdo das matérias distorcia os fatos de forma maliciosa. A agressão contra seu filho era retratada como instrução militar rigorosa, e a inspeção de Helena como uma vingança pessoal contra a unidade que maltratou seu filho. Alguém estava vazando informações deliberadamente para a imprensa. A mão invisível por trás de Rocha e Tavares havia começado a se mover. Helena recostou-se na cadeira fria. A espada que ela desembainhara para salvar seu filho estava agora apontada para seu próprio coração. Recuar ou lutar? Ela se encontrava na encruzilhada mais solitária de sua vida. Minha general, ordens do comando. Devemos recuar imediatamente. A voz de seu ajudante de ordens estava carregada de desespero. O ar na sala de reuniões pesava como chumbo. Helena olhou pela janela. As árvores despidas da clareira ao redor da base Javali pareciam zombar dela. Vingança pessoal. Essas duas palavras criadas pela mídia tornaram-se as correntes que prendiam toda a honra e convicção que ela construiu ao longo da vida. O amor de uma mãe tentando salvar seu filho foi rebaixado a instinto maternal exagerado, e a determinação de uma comandante da justiça para expurgar a corrupção foi condenada como uma perturbação da hierarquia militar. O alto comando do exército escolheu o caminho mais fácil: cortar o mal pela raiz. Eles tratariam o incidente como uma ação isolada de Helena Medeiros, abafando o caso para encobrir os vestígios da corrupção que ela havia começado a desenterrar. Preparem a retirada, disse Helena com a voz embargada. Nos rostos dos oficiais de inspeção, uma mistura de decepção e alívio. Mas continuou Helena, vamos recuar, mas garantam que todas as provas essenciais sejam asseguradas. E quanto ao soldado Medeiros? Ela fez uma pausa.
Seu filho, o epicentro de toda a tempestade, agora transformado em inimigo público. Ele permanecerá temporariamente em sua unidade de origem, a base Javali, minha general. Isso é empurrá-lo de volta para a cova dos leões. Assim que Rocha e Tavares forem soltos. Exatamente, Helena respondeu friamente. Eles serão soltos. E meu filho terá que sobreviver novamente naquele inferno. Mas se eu levar comigo agora, perderemos tudo. Eu me tornarei a comandante covarde que protegeu o filho, e ele se tornará o fracote que fugiu do exército se escondendo atrás da saia da mãe. Era a aposta mais cruel que ela poderia fazer. Deixar seu filho como isca, enquanto ela recuava para preparar uma arma maior. Eu mesma falarei com o soldado Medeiros. Helena foi ao encontro de Lucas no alojamento de isolamento. Em poucos dias o rosto de seu filho parecia ainda mais magro, e seu olhar completamente vazio. Mãe, a senhora já está de partida? Sim. E o que vai acontecer comigo? Você fica aqui. Os olhos de Lucas tremeram sutilmente. Helena não conseguiu encará-lo nos olhos enquanto continuava. A inspeção foi suspensa. Rocha e Tavares serão soltos em breve. Lucas, Helena tentou tocar o ombro do filho, mas ele recuou um passo. No final nada mudou, não é? Disse Lucas com um som que era meio riso, meio soluço. A sua vinda não mudou nada. Na verdade, piorou tudo. Agora eu sou o cara que nem a mãe general conseguiu proteger. Vá embora, mãe. Por favor, apenas vá embora, minha comandante. E nunca mais venha me ver. Lucas virou-se de costas. Helena não conseguiu dizer uma única palavra para as costas frágeis de seu filho. Como mãe e como comandante, ela havia sido completamente derrotada. No dia em que a equipe de inspeção se retirou, uma estranha sensação de euforia pairava sobre a base Javali. O subtenente Rocha e o sargento Tavares, que estavam detidos na carceragem da PE, foram libertados por falta de provas e ordens superiores. Ao sair, Rocha olhou para o carro de Helena, que deixava a base, e abriu um sorriso venenoso à distância. Aquele sorriso dizia claramente: você perdeu, mulher. Tavares, assim que voltou ao alojamento, convocou os recrutas que ele suspeitava que poderiam tê-lo delatado para um lugar isolado. Naquela noite, nenhum som vazou do alojamento. O medo se espalhou mais rápido que uma epidemia. E no centro desse medo estava Lucas Medeiros. Rocha não tocou diretamente em Lucas. Em vez disso, designou-o para as tarefas mais humilhantes e árduas. Soldado Medeiros, sua mãe é general, não é? Você deve ser inteligente. Rocha apontou para o depósito mais antigo e empoeirado da base. Aqueles arquivos mortos ali, a partir de hoje, você vai cuidar de tudo. Use a fragmentadora. Era uma montanha de papel. Anos de documentos negligenciados da unidade formavam uma pilha gigantesca. A quantidade era tanta que um dia inteiro na fragmentadora não faria diferença. Lucas foi empurrado para dentro daquele poço de poeira, onde era difícil respirar sem uma máscara. De inimigo público ele se tornou um fantasma. E assim, no canto mais escuro e mal cheiroso da base, ele parecia estar sendo esquecido. O tempo naquele poço de poeira passava sem sentido. A rotina de Lucas Medeiros era simples: engolir poeira, carregar papéis e deixar seus ouvidos ensurdecerem com o barulho da fragmentadora. Ele se movia como uma máquina. Ao desistir de pensar, sua mente encontrou uma estranha paz. Rocha e Tavares desfilavam pela base como vencedores. Pareciam satisfeitos apenas por terem tirado Lucas de suas vistas. O fato de que nem a mamãe general pôde fazer nada contra ele solidificou seu poder na unidade, tornando-o ainda mais forte do que antes. Naquele dia, como em todos os outros, Lucas lutava contra pilhas de documentos. Precisava esvaziar um armário de aço antigo. Ao abrir com dificuldade uma gaveta enferrujada, uma pasta grossa, diferente das outras, caiu no chão. Nela, um carimbo vermelho dizia "confidencial", mas agora estava classificada como lixo. Distraído, ele abriu a capa e seus olhos pararam. Relatório sobre irregularidades do subtenente Mauro Rocha. Relator: Capitão Alves, chefe da seção de suprimentos. Capitão Alves.
Lucas se lembrava desse nome. Quando chegou à base, era o único oficial que perguntava sobre o bem-estar dos soldados e se preocupava em garantir que os suprimentos fossem distribuídos corretamente. Ele sempre batia de frente com o subtenente Rocha. Então, um dia, o capitão Alves foi subitamente exonerado do cargo e transferido por problemas pessoais, uma razão vaga e suspeita. Lucas engoliu em seco e virou as páginas. O conteúdo era chocante. Havia evidências concretas, incluindo fotos, de que o subtenente estava desviando material militar, especialmente combustível, alimentos e equipamentos de combate novos, para vendê-los a civis. O capitão Alves havia relatado isso ao comandante do batalhão. E na última página, resultado da análise, arquivado. Motivo: provas insuficientes e risco de abalo no moral da tropa por denúncia interna. Assinatura: Tenente-Coronel Barros, comandante do batalhão. Tenente-Coronel Barros. O comandante que agia como um pai benevolente na frente da tropa, mas que sempre parecia estranhamente submisso a Rocha. Lucas lembrou-se de sua figura, o primeiro a correr para bajular sua mãe quando ela chegou. Eles eram cúmplices. O coração de Lucas começou a bater descontroladamente. Isso não era apenas um caso de abuso. Era a pista sobre o poder por trás de Rocha que sua mãe tanto procurara. Naquele momento, outro maço de papéis, preso dentro da pasta, caiu no chão. Eram algumas folhas de um livro de registro manuscrito e ordens de saída de material, que pareciam separadas do relatório do capitão Alves. Sob o título Saídas Especiais do Depósito de Suprimentos, havia uma lista de itens que não faziam o menor sentido. Combustível destinado a uma unidade fantasma que não existia, uma quantidade excessiva de uniformes de inverno e em todos os documentos, a assinatura do tenente-coronel Barros no campo de aprovação final. Lucas percebeu. O que o capitão Alves havia denunciado era apenas a ponta do iceberg. Rocha era o executor e o tenente-coronel Barros era o escudo, e talvez o cérebro, por trás daquela vasta operação de corrupção. Quando sua mãe virou a base de cabeça para baixo, Barros deve ter ficado aterrorizado. Com medo de que seus crimes fossem expostos. Por isso ele deve ter ajudado a manipular a opinião pública para que a inspeção de sua mãe fosse vista como vingança pessoal, pressionando o comando superior. Com as mãos trêmulas, Lucas pegou os documentos. No chão frio do depósito, pela primeira vez em 6 meses, ele sentiu algo diferente da raiva. Era uma certeza fria e clara. Aquela pilha de papéis era o castigo que Rocha lhe dera para humilhá-lo, mas agora se tornaria a lança mais afiada para perfurar o coração deles. Ele enfiou os documentos em um saco plástico que estava jogado ao lado da fragmentadora. O barulho da máquina ainda era alto, mas agora, o som do seu próprio coração batia mais forte em seus ouvidos. Mãe! Não! Lucas balançou a cabeça. Ele não podia levar essa prova para sua mãe. Ela já estava presa na armadilha da vingança pessoal, e não poderia agir. Então, a única pessoa que poderia expor essa verdade. Capitão Alves. No meio daquele poço de poeira, Lucas encontrou um facho de luz. Os passos de Lucas ao sair do depósito de fragmentação eram pesados. O maço de documentos escondido sob sua farda parecia uma brasa queimando sua pele. Ele se esgueirou para o banheiro, evitando os olhares de vigilância. Só depois de se trancar na última cabine foi que conseguiu respirar fundo, o ar entrando em seus pulmões em arquejos irregulares. Seu coração martelava contra as costelas como se quisesse escapar. Ele mal conseguia imaginar o que tinha em mãos e as consequências catastróficas se fosse descoberto. Mas não havia como voltar atrás. Ele verificou os documentos mais uma vez, o relatório do capitão Alves, a assinatura de arquivamento do tenente-coronel Barros e, mais incriminador ainda, o livro de registros da fraude de suprimentos. Aquela era a faca que poderia extirpar o tumor da base Javali. Mas quem empunharia essa faca? Sua mãe, a general Helena Medeiros, não podia. No momento em que ela agisse, a veracidade da prova seria questionada, e tudo seria descartado como uma farsa montada por uma mãe para salvar o filho. Os inimigos já haviam construído essa narrativa com solidez.
Então restava o capitão Alves. Ele foi o primeiro a denunciar a corrupção. Era a vítima, exonerado injustamente. Ele não tinha a motivação de uma vingança pessoal, mas sim a busca por justiça. O problema era como encontrá-lo. Lucas pensou no único meio de comunicação que lhe era permitido, o telefone público da base. Mas, desde o incidente da inspeção, Lucas estava sob vigilância especial. Qualquer ligação que fizesse certamente chegaria aos ouvidos de Rocha. Foi então que uma pessoa lhe veio à mente. Seu colega de alojamento, aquele que também sofria abusos, mas que o havia evitado depois que ele se tornou inimigo público. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Lucas se aproximou sorrateiramente da cama do colega. O soldado acordou assustado com a sombra de Lucas sobre ele. Lucas? O que foi? Eu disse para não vir falar comigo. Só uma vez. Me ajude só uma vez, sussurrou Lucas, desesperado. Quando você sair de licença, pode ligar para este número. Diga que o soldado Lucas Medeiros da base Javali está procurando por ele. Diga que tenho documentos importantes. Lucas entregou-lhe um pedaço de papel onde havia anotado o número de contato pessoal do capitão Alves, que estava na primeira página do relatório. O colega olhou para o papel com os olhos aterrorizados. Se o subtenente Rocha descobre isso, nós dois estamos mortos aqui dentro. Se continuarmos assim, já estamos mortos. Lucas segurou o ombro do colega. Você acha que quando o sargento Tavares for embora vai acabar? Surgirá um segundo Tavares, um terceiro Rocha. Esta base está podre até a raiz. Esta é a nossa única chance. Nos olhos antes vazios de Lucas, agora ardia uma chama, fosse de fúria ou de desespero. O colega hesitou por um longo momento, mas finalmente assentiu com a cabeça. Alguns dias depois, o colega, em sua licença, conseguiu contatar o capitão Alves. Soldado Lucas Medeiros? Por que eu deveria me encontrar com você? A voz de Alves era fria e distante. Ele parecia ter perdido toda a esperança no exército. Eu estou com o relatório que o senhor escreveu e que o tenente-coronel Barros arquivou. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Onde podemos nos encontrar? O encontro foi marcado rapidamente. Lucas solicitou uma saída especial no fim de semana seguinte. A desculpa, uma consulta psiquiátrica devido ao trauma do incidente da inspeção. Rocha zombou dele, dizendo que frescura, mas acabou permitindo, provavelmente com medo de que Lucas fizesse alguma besteira dentro da base e a responsabilidade caísse sobre ele. Ao sair pelo portão da base, Lucas olhou para trás várias vezes, certificando-se de que não estava sendo seguido. Ainda de farda, ele se dirigiu ao local combinado, uma lanchonete poeirenta em um vilarejo próximo à zona militar. Ao abrir a porta, viu um homem sentado em uma mesa no canto escuro e enfumaçado. Sem a farda, ele não parecia o mesmo capitão íntegro que Lucas conhecera. A barba estava por fazer e seus olhos estavam turvos de derrota. Lucas sentou-se em frente a ele sem dizer uma palavra e empurrou um maço de documentos sobre a mesa. A expressão de Alves endureceu assim que viu os papéis. Seu relatório. E anexado a ele o livro de registros da fraude de suprimentos. Onde? Onde você conseguiu isso? No meio dos arquivos mortos que me mandaram destruir. A mão de Alves que folheava os registros parou. Ela tremia de raiva. Esses desgraçados. Eu só tinha descoberto o desvio de combustível, mas isso é o saque de uma unidade inteira. Ele levantou a cabeça e olhou para Lucas. Não havia mais derrota em seus olhos. A raiva de um soldado, há muito adormecida ou suprimida, estava agora em chamas. Mas, soldado Medeiros, ouvi dizer que sua mãe é a comandante da Justiça Militar. Por que não levou isso para ela? Minha mãe caiu na armadilha da vingança pessoal. Esta prova não pode vir dela. Tem que vir da vítima deste caso. Ao ouvir as palavras de Lucas, Alves deu um sorriso amargo. Vítima? Eu sou apenas um oficial problemático que foi exonerado. Não, senhor. Lucas olhou diretamente nos olhos de Alves. O senhor é o denunciante que expôs a corrupção desta unidade.
E eu sou a testemunha que encontrou a prova. Diante da forte determinação que emanava dos olhos do jovem soldado, Alves instintivamente endireitou a postura. Certo. Mas, soldado Medeiros, você precisa saber de uma coisa. Alves apontou para os documentos. Isso não vai acabar com o tenente-coronel Barros ou o subtenente Rocha. Uma fraude de suprimentos dessa escala. Barros nunca conseguiria fazer isso sozinho. Acima dele, talvez na brigada, no comando militar, ou até mesmo no Ministério da Defesa, há alguém envolvido. Quem está acima dele? O sogro do subtenente Rocha, disse Alves em voz baixa. Há rumores de que é um alto funcionário do Ministério da Defesa. É um segredo de polichinelo que o tenente-coronel Barros está usando essa conexão para garantir sua promoção. O novelo de uma enorme corrupção estrutural começava a se desenrolar. Não era apenas o crime pessoal de Barros e Rocha. Era um cartel gigantesco no alto escalão militar, unido por promessas de promoção. O que o senhor vai fazer? Perguntou Lucas. Alves acendeu um cigarro e soltou uma longa baforada de fumaça. Isso está além do que nós dois podemos resolver. Precisamos de alguém com poder para esmagar o tenente-coronel Barros e com autoridade para transformar esta prova em uma investigação oficial, não em uma vingança pessoal. Ele parou para pensar. O general de brigada Alencar? Exato. O general Alencar. Ele pode não ter muita flexibilidade, mas tem um orgulho feroz por sua guarnição. Se ele descobrir que uma corrupção dessa magnitude estava acontecendo bem debaixo do nariz dele, o temperamento dele não o deixaria ignorar. Mas como vamos conseguir uma audiência com o general? Sua mãe, a general Helena Medeiros, já preparou o terreno. Alves deu um sorriso enigmático. A base Javali é agora uma área sob atenção especial. Qualquer relatório vindo desta unidade será encaminhado diretamente ao comandante da guarnição. Especialmente um relatório apresentado por um oficial exonerado e pelo filho da comandante da Justiça Militar. A lâmina descartada estava começando a recuperar seu brilho afiado. A sala do general de brigada Alencar era um santuário de silêncio e autoridade, um mundo à parte da confusão que engolira a base Javali. Alencar, fiel à sua reputação de comandante de campo, preferia a poeira dos campos de treinamento ao conforto de um gabinete. E no momento ele sentia um profundo desagrado pelo fato de sua guarnição, especialmente uma unidade de elite na linha de frente, ter se tornado motivo de chacota nacional devido ao escândalo da inspeção vingativa da comandante da Justiça Militar. Para ele, a general Helena Medeiros era apenas uma general histérica que havia paralisado uma unidade inteira para proteger seu filhinho. E foi diante dele que um oficial exonerado por problemas disciplinares e o filho da general, a origem do escândalo, solicitaram uma audiência. Deixe-os entrar. Alencar não escondeu seu aborrecimento, ordenando com um gesto de queixo. A porta se abriu e o capitão Alves e o soldado Lucas Medeiros entraram. Lucas vestia sua farda de combate, enquanto Alves usava roupas civis, mas por baixo, uma camisa impecavelmente passada como nos tempos de serviço. Em seus rostos, a determinação sombria de quem está encurralado. Apresento-me pronto para o serviço. Lucas prestou continência. Alves, embora civil, endireitou as costas como um soldado e fez uma reverência respeitosa. Sejam breves. Não tenho tempo a perder, disse Alencar, sem sequer tirar os olhos dos papéis em sua mesa. Alves deu um passo à frente. Senhor comandante, sou o capitão Alves, exonerado da base Javali. E este é. Eu sei quem ele é. O filho da general Medeiros. E então? A mamãe fracassou na inspeção e agora vocês vêm choramingar para mim? A voz de Alencar estava carregada de desprezo explícito. Não, senhor. Desta vez foi Lucas quem falou. Alencar finalmente levantou a cabeça e encontrou os olhos do soldado que o encaravam diretamente. Eram os olhos de alguém que havia sobrevivido a 6 meses de inferno, mas que também carregavam a mesma determinação de aço de sua mãe. Não viemos choramingar. Viemos apresentar um relatório. Lucas tirou de dentro da farda um maço de documentos envolto em plástico e o colocou sobre a mesa de Alencar. Isto diz respeito à honra da sua guarnição, senhor. A testa de Alencar se franziu. A contragosto ele pegou os documentos.
No início, enquanto folheava o relatório do capitão Alves, sua expressão era de indiferença. Apenas a corrupção de um suboficial, ele parecia pensar. Mas quando a assinatura de arquivamento do tenente-coronel Barros apareceu, seguida pelo livro de registros da fraude de suprimentos, a expressão de Alencar mudou drasticamente. A velocidade com que ele virava as páginas aumentou. A quantidade de combustível desviada para unidades fantasmas, os recibos de coletes à prova de balas de última geração que nunca existiram no depósito e em tudo, a assinatura do comandante do batalhão, tenente-coronel Barros. Tudo isso aconteceu na minha guarnição? A voz de Alencar tremeu, baixa e contida. Era fúria. A traição de saber que não era um inimigo externo, mas vermes internos que estavam roendo seu território sagrado. Barros. Aquele desgraçado. Isso não foi obra apenas do tenente-coronel Barros, senhor, disse Alves, lançando a cartada final. O sogro do subtenente Rocha. E a linha de contatos que ele tem no Ministério da Defesa. O tenente-coronel Barros entregou esta unidade de bandeja em troca de lobby para sua promoção. A inspeção da General Medeiros não foi uma vingança pessoal. Ela estava tentando puxar o fio deste enorme novelo de corrupção, mas os inimigos usaram o amor maternal dela para contra-atacar. Ao forçá-la a recuar, eles tentaram encobrir este esquema gigantesco. Alencar fechou os olhos. Todas as peças se encaixaram. A razão pela qual Helena forçou a inspeção de forma tão abrupta, a rapidez com que o comando superior a neutralizou, e a forma inexplicável como sua unidade desmoronou. Ele havia sido usado. Preso na narrativa da vingança pessoal, ele acabou protegendo o câncer dentro de sua própria guarnição. Soldado Medeiros, Alencar chamou Lucas. Sim, senhor comandante. Por que você trouxe este documento para mim, e não para sua mãe? Porque minha mãe se tornou a agressora, mas o senhor é a vítima, respondeu Lucas, sem hesitar. Esta guarnição é sua. A única pessoa que pode restaurar a honra desta unidade é o senhor. Eram as palavras que o general Alencar mais desejava ouvir. Alencar pegou o telefone vermelho de linha direta em sua mesa. Chefe da Polícia do Exército da Guarnição. Compareça à minha sala imediatamente. Ele desligou e olhou para Alves e Lucas. Em seus olhos não havia mais suspeita ou desprezo. Apenas a frieza de um comandante de campo prestes a enfrentar o inimigo. A partir de agora, por ordem direta do comandante da guarnição, vocês dois atuarão como meus assessores especiais. Soldado Medeiros, você não retornará à sua unidade. Capitão Alves, a partir de hoje, você está temporariamente reintegrado como meu assistente pessoal. Senhor comandante, é uma ordem. A sujeira que eles fizeram. Não, a sujeira que aqueles vermes fizeram, vocês vão assistir de perto, ao meu lado, enquanto eu a limpo. Vou mostrar a eles, de forma bem clara, o preço terrível de ousarem me desonrar dentro da minha própria guarnição. Os dois homens que entraram na jaula do leão conseguiram despertá-lo. Quando o general Alencar começou a se mover, a falsa paz que pairava sobre a base Javali foi estilhaçada. Ele não optou pelo método ruidoso de uma inspeção especial, como Helena. Em vez disso, usou a tropa de elite da Polícia do Exército e agentes da inteligência de sua guarnição para agir com a velocidade de um raio. A operação começou naquela noite, enquanto todos dormiam. O tenente-coronel Barros foi preso em sua residência oficial. Ele estava se vestindo para atender a uma convocação de emergência do comandante da guarnição, sem suspeitar de nada, quando os soldados da PE invadiram. Senhor comandante. O que significa isso? Sou eu, o tenente-coronel Barros. Seu protesto foi silenciado pelo som metálico das algemas. Na mesma hora, o subtenente Rocha foi dominado por uma equipe de assalto enquanto se divertia com uma amante, uma sargento da base, em seus aposentos. Ele foi forçado a se ajoelhar no chão de seu quarto luxuosamente decorado com os bens que desviara, subjugado em nome da lei que tanto desprezara. O sargento Tavares foi arrancado de seu beliche no alojamento. Até o último momento, ele parecia não entender por que estava sendo preso. Em uma única noite, os 3 homens que governavam a base Javali haviam desaparecido.
Ao amanhecer, a base estava em polvorosa. Os soldados estavam confusos, mas logo um anúncio oficial em nome do comandante da guarnição foi transmitido a todos os membros da base Javali. Na noite passada, o comandante do batalhão, Tenente-Coronel Barros, o subtenente Mauro Rocha e o sargento Diego Tavares foram presos pela polícia do Exército da guarnição sob acusações de corrupção, abuso de autoridade e agressão. Nos rostos dos soldados que ouviam o anúncio, uma mistura de choque e uma estranha sensação de libertação, como se algo há muito reprimido estivesse finalmente vindo à tona. O general Alencar mobilizou todos os recursos da assessoria jurídica, da seção de inspeção e da polícia do Exército para conduzir uma investigação rigorosa baseada nas provas trazidas por Lucas e Alves. Isso não é mera corrupção. É um ato de traição que corrói a segurança da linha de frente. Não vamos apenas cortar os galhos, vamos queimar até a raiz. A investigação avançou rapidamente. Nos aposentos de Barros e no escritório de Rocha, mais livros de registros, arquivos de computador e provas de corrupção foram encontrados. A lista de subornos para promoção pagos ao sogro de Rocha, um alto funcionário do Ministério da Defesa, os registros de transações ilegais com comerciantes locais, e até mesmo evidências de assédio sexual contra militares mulheres da unidade. A base Javali era um antro de corrupção. A boca do sargento Tavares foi a primeira a se abrir. Assim que entrou na sala de interrogatório, ele confessou que todos os atos de abuso que cometeu foram realizados sob as ordens e com o consentimento do subtenente Rocha. Eu juro que não sabia que o soldado Medeiros era filho da comandante. O subtenente Rocha disse que aquele moleque não tinha ninguém importante, então eu podia discipliná-lo, à vontade para manter o moral da tropa. Rocha inicialmente exerceu seu direito ao silêncio. Chegou a ameaçar os investigadores dizendo: "Vocês sabem quem é meu sogro?" No entanto, quando as provas de corrupção coletadas pelo capitão Alves foram apresentadas e ele soube que o tenente-coronel Barros o havia traído, afirmando que Rocha era o cérebro de tudo, ele desmoronou. O mais resistente foi o tenente-coronel Barros. Ele exigiu uma audiência com o general Alencar. "Senhor comandante, eu sou inocente. Eu tentei impedi-los, mas o poder por trás de Rocha era grande demais." Alencar olhou com uma expressão dura para a lista de beneficiários de suborno que Barros lhe entregou. A lista incluía figuras importantes do quartel-general do Exército e nomes ainda maiores, que iam além do sogro de Rocha. "Barros, você nunca foi um soldado. Você era apenas um cão de caça." Alencar pegou a lista e saiu da sala de interrogatório. Os resultados da investigação foram além da imaginação. Agressão, fraude de suprimentos, lobby para promoção, corrupção no sistema de pessoal, assédio sexual. A base Javali era um abscesso onde todo o pus podre do exército brasileiro havia se acumulado, prestes a explodir. O general Alencar relatou todos os resultados da investigação, sem uma única omissão, diretamente ao comandante do exército. E simultaneamente divulgou os resultados de sua investigação interna para a imprensa. Isso era diferente da vingança pessoal de Helena. Era o esforço de um comandante para limpar sua própria casa. A ampulheta havia virado completamente. O dia do julgamento chegará, e os monstros que se escondiam na escuridão foram todos arrastados para a luz. A imprensa, como hienas, correu para o cheiro de sangue. Apenas algumas semanas antes, eles haviam condenado a general Helena Medeiros por instinto maternal exagerado e vingança pessoal. No entanto, os resultados da investigação interna da base Javali, divulgados pelo general Alencar, destruíram completamente essa narrativa. Choque! Base Javali era um shopping center da corrupção? Comandante e oficiais são presos. Exclusivo. De fraude de suprimentos a lobby para promoção, caso do filho da general se transforma em grande escândalo. Diante da nova situação, o alto comando do exército, que havia pressionado Helena, foi forçado a mudar de postura. Eles elogiaram a investigação de Alencar e, ao mesmo tempo, anunciaram a formação de uma força-tarefa conjunta do quartel-general para usar o caso como exemplo no restabelecimento da disciplina militar. Só então Helena pôde se livrar do estigma da vingança pessoal. Na qualidade de comandante da Justiça Militar,
ela começou a colaborar com a guarnição do general Alencar para mirar no topo daquela vasta rede de corrupção. Sua primeira ordem foi iniciar uma investigação sobre o sogro, o alto funcionário do Ministério da Defesa. Um novo comando foi enviado para a base Javali. A atmosfera da unidade mudou 180 graus. Não havia mais abusos injustos, e o depósito de suprimentos, antes fétido de corrupção, foi aberto e tornado transparente. Os soldados estavam confusos. E no centro dessa confusão ainda estava o soldado Lucas Medeiros, que com o título ambíguo de assessor especial, continuava a frequentar o gabinete do comandante da guarnição. No início eles o desprezavam como filhinho da mamãe general, que havia virado a base de cabeça para baixo. Mas agora eles começavam a perceber que Lucas não havia virado a base de cabeça para baixo, mas sim exposto o que estava podre. Cara, se não fosse pelo soldado Medeiros, a gente ainda estaria apanhando do sargento Tavares e sendo extorquido pelo subtenente Rocha. Honestamente, o tenente-coronel Barros fingia ser um paizão, mas estava desviando até a nossa comida, não é? O teor dos cochichos mudou. O desprezo se transformou em curiosidade, e a curiosidade gradualmente em uma sutil gratidão. Os colegas que antes evitavam Lucas começaram a se aproximar e a falar com ele. Lucas. Quer dizer, soldado Medeiros. Foi mal por aquele dia. Eu estava com muito medo. Não se preocupe. Se você não tivesse feito aquela ligação, eu não teria chegado até aqui. Lucas respondeu com calma. Ele não se tornará um herói. Apenas lutara para sobreviver no inferno. Os holofotes agora se voltavam não para a corrupção na base Javali, mas para os denunciantes que a revelaram. A imprensa começou a destacar a coragem do capitão Alves, que denunciou a corrupção militar mesmo sob o risco de desonra, e do soldado Lucas Medeiros, que abriu mão do privilégio de ser filho de uma general e relatou as provas não à sua mãe, mas à cadeia de comando superior. A atitude de Lucas, em particular, foi o golpe de mestre que restaurou a honra de sua mãe, Helena, que havia sido envolvida na controvérsia da vingança pessoal. Não filho de general, mas filho de soldado, porque Lucas Medeiros procurou o comandante da guarnição e não a mãe. O artigo destacava que Lucas havia procurado o comandante da guarnição deliberadamente para aliviar o fardo político de sua mãe e para resolver a questão dentro do sistema oficial. Era meia verdade, mas era a resposta exemplar que o público e as forças armadas mais desejavam. Helena leu o artigo e deu um sorriso amargo, sozinha em seu gabinete. Seu filho havia crescido e se tornado muito mais forte do que ela imaginara. Ele havia escapado de sua sombra e atravessado a tempestade por conta própria. O capitão Alves, em reconhecimento à sua contribuição para a investigação, foi reintegrado com honras. O general Alencar, por sua determinação em limpar sua própria guarnição, ganhou a confiança como um verdadeiro soldado, tanto dentro quanto fora do exército. Tudo parecia estar voltando ao seu lugar. Mas Helena sabia. A verdadeira batalha estava apenas começando. A lista de lobby para a promoção que o tenente-coronel Barros lhe entregará. O nome no topo da lista não era o sogro de Rocha. Ele era apenas um peão. O verdadeiro rei estava no lugar mais profundo do quartel-general do Exército, alguém que estava ombro a ombro com ela. Barros, Rocha e Tavares foram levados a julgamento no tribunal militar. Sua culpa parecia evidente. No entanto, à medida que a investigação dos promotores militares subia na cadeia de comando, a resistência invisível se tornava mais forte. O sogro de Rocha, o alto funcionário do Ministério da Defesa, conseguiu escapar. Ele alegou que não tinha a menor ideia do que seu genro estava fazendo, assumiu a responsabilidade moral e pediu demissão. Mas não sofreu nenhuma punição legal real. Helena sentiu que isso era um sinal do cérebro da operação. Pare aqui. Ela abriu novamente a lista de lobby para a promoção de Barros. O nome no topo da lista, o comandante de pessoal do Exército. Um colega de turma de Helena e seu maior rival na disputa pelo cargo de comandante da Justiça Militar. Então era você. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram.
Quando Helena partiu para a base de fronteira em sua inspeção pessoal, foi ele quem vazou rapidamente as informações para a imprensa e pressionou o comandante do exército para forçar sua retirada. Ele vinha recebendo enormes quantias de suborno de Barros em troca de vista grossa para seus crimes e, com esse dinheiro, vinha consolidando seu poder nos postos-chave do exército. O caso do filho de Helena foi para ele uma crise e uma oportunidade. Uma crise, pelo risco de a corrupção de Barros ser exposta. E uma oportunidade, pois se ele conseguisse destruir Helena com a narrativa da vingança pessoal, poderia tomar o controle até mesmo da justiça militar. Ele usou o amor maternal de Helena para armar uma segunda armadilha. Minha general, o comandante de pessoal solicitou uma audiência a sós com a senhora. Ao ouvir o relatório de seu ajudante de ordens, Helena deu um sorriso irônico. A hora havia chegado. No lugar mais profundo do quartel-general do Exército, 2 generais se sentaram frente a frente. General Medeiros, há quanto tempo? O comandante de pessoal ofereceu-lhe chá com um sorriso de serpente. Lamento pelo que aconteceu com seu filho. Mas, graças a isso, pudemos extirpar um mal crônico do Exército. Foi um mal que veio para o bem, não acha? Vá direto ao ponto. Haha, continua impaciente como sempre. Certo. Ele se inclinou para a frente. O caso da base Javali. É melhor encerrá-lo como um ato isolado daquele louco do Barros. O general Alencar, o capitão Alves e até o seu filho se tornaram heróis com isso. É um bom desfecho para todos. E a lista que o tenente-coronel Barros entregou? A lista? Ah, aquilo. O comandante de pessoal respondeu com naturalidade. Um louco tentando morder qualquer um para se salvar. Verifiquei todos os nomes que ele citou. Nenhuma acusação se confirmou. Estão todos limpos. Ele empurrou um documento para Helena. Relatório de investigação. Todos os envolvidos, sem acusações. General Medeiros, sua voz baixou. Você também tem 3 estrelas agora. Até quando vai agir como uma amadora falando de justiça? O exército é uma organização. Pelo bem maior, pequenos sacrifícios são necessários. Lamento que seu filho tenha sangrado, mas... graças a esse sangue, conseguimos algo muito maior. Não concorda? A palavra nós que ele usou tocou no ponto mais sensível de Helena. O bem maior de que você fala é manter o seu cartel podre. Helena Medeiros. O rosto do comandante de pessoal endureceu. Cuidado com as palavras. Estou lhe dando uma chance. Se encerrarmos o caso aqui, você permanecerá como a comandante honrada que protegeu o filho, eu manterei meu cargo, e todos ficarão felizes. Mas se você insistir nessa lista... Ele sorriu. O seu filho, o soldado Medeiros. Ele foi mesmo um herói? Ou será que ele era um espião plantado pela mãe para executar uma vingança pessoal? Será que não foi você quem colocou aqueles documentos nas mãos dele? Era uma ameaça assustadora. Ele estava ameaçando transformar a verdade que Lucas encontrou arriscando a própria vida em uma farsa orquestrada por mãe e filho. O fato de Helena ter ido à base e de seu filho ter acidentalmente encontrado as provas, tudo isso poderia ser facilmente manipulado para criar uma história sensacionalista para o público. General Medeiros, somos soldados. Deixemos as lutas na lama para os políticos. Esta é minha última gentileza. E meu último aviso. Helena tomou um gole de chá. Já estava frio. Agradeço a gentileza e o aviso. Ela se levantou. Mas eu também tenho algo a lhe dizer, comandante. Helena olhou diretamente nos olhos do comandante de pessoal. Eu também sou uma soldada. Mas, acima de tudo, sou a comandante da Justiça Militar. Para mim, o bem maior não é a organização. É a lei. Ela saiu do gabinete. Enquanto caminhava pelo corredor, ligou para seu ajudante de ordens. Divulgue para a imprensa imediatamente a lista original entregue pelo tenente-coronel Barros e todos os registros da investigação da base Javali. Minha general, isso é uma ordem. Eu assumo total responsabilidade. Essa foi a resposta dela à segunda armadilha. Luta na lama. Ótimo. Ela estava mais do que disposta a descer a lama para arrancar a garganta do monstro com os próprios dentes.
A declaração bombástica de Helena abalou o exército. O fato de a comandante da Justiça Militar ter divulgado diretamente à imprensa uma lista de suspeitos de corrupção que incluía o atual comandante de pessoal foi um ato de insubordinação equivalente a um golpe, uma última cartada em que ela apostou tudo o que tinha. A imprensa enlouqueceu. Escândalo de corrupção no Exército. Comandante da Justiça declara guerra ao alto comando. Cérebro da corrupção na base Javali era o comandante de pessoal? A crise chegou ao Palácio do Planalto. O ministro da Defesa e o comandante do Exército foram convocados, e uma investigação especial foi ordenada imediatamente. Desta vez, não seria uma investigação interna, mas uma força-tarefa conjunta com a participação do Ministério Público e da Polícia Federal. O comandante de pessoal negou todas as acusações e atacou Helena, chamando-a de comandante desqualificada que destruiu a hierarquia militar. Ele tentou manipular a opinião pública, alegando que, como sua vingança pessoal havia falhado, Helena agora buscava vingança contra a instituição. Mas Helena ainda tinha uma carta na manga. Ela negociou um acordo de delação com o tenente-coronel Barros. Tenente-coronel, se continuar assim, você pegará no mínimo 20 anos. Fraude de suprimentos, lobby. Mas eu sei que você também é uma vítima. Foi usado por aquele monstro. Na sala de visitas da prisão, Barros, com uma aparência abatida, olhou para Helena com ódio. E você? Não é igual a eles? Eu sou diferente. Eu apostei minhas estrelas nisso, disse Helena friamente. O dinheiro que o comandante de pessoal recebeu de você, os detalhes da lavagem de dinheiro, para onde esse dinheiro foi. Conte tudo o que você sabe. E eu transformarei seu ato de traição em um ato de obediência forçada sob coação. Pelo menos, você poderá manter sua honra de soldado até o momento de tirar a farda. Os olhos de Barros vacilaram. Ele finalmente cedeu. A prova definitiva que ele entregou foi o extrato de uma conta secreta em nome de um laranja, administrada pelo comandante de pessoal. Não demorou muito para que a força-tarefa conjunta realizasse uma busca e apreensão no gabinete e na residência do comandante de pessoal e o prendesse. A fortaleza, que parecia inabalável, desmoronou em um instante. Com sua prisão, vários generais e altos funcionários envolvidos com ele foram exonerados ou passaram a ser investigados. A cortina se abria para o maior escândalo de corrupção na história do Exército Brasileiro. No meio dessa enorme tempestade, Helena manteve-se firme em seu posto. Ela também foi levada a um conselho disciplinar por insubordinação e quebra de sigilo, mas a opinião pública estava do seu lado, a defensora da justiça. No final, o conselho concluiu que, embora houvesse falhas processuais, sua atitude fora uma escolha inevitável para a purificação das Forças Armadas, e encerrou o caso com uma advertência. Ela conseguiu manter suas estrelas. A pequena faísca que começou na base Javali se tornou uma fogueira que queimou o enorme tumor que cobria todo o exército. E no centro de tudo, estavam 3 pessoas que poderiam ter sido esquecidas e silenciadas. O capitão Alves, que perdeu tudo ao se opor a uma ordem injusta. O general Alencar, que arriscou tudo para proteger sua guarnição. E o soldado Lucas Medeiros, que teve que carregar o pesado fardo de ser um denunciante, em vez do rótulo de filho de general. Eles venceram, mas também ficaram com feridas profundas. A base Javali, varrida pela tempestade, ficou silenciosa como uma terra coberta por cinzas vulcânicas. Os culpados pela corrupção desapareceram, mas as cicatrizes e a desconfiança que deixaram para trás permaneceram profundamente enraizadas entre os soldados. Lucas Medeiros abriu mão do título temporário de assessor especial e retornou ao alojamento como um simples soldado. Seu retorno causou uma onda sutil entre os membros da unidade. Ele não era mais o inimigo público nem o filho de general. Era o herói que desvendara a corrupção da base, mas, ao mesmo tempo, uma presença incômoda que atraiu uma vigilância e um controle que toda a unidade agora tinha que suportar. Os colegas de alojamento o tratavam com uma distância respeitosa. Lucas. Agora está tudo bem, né? Nossa unidade vai melhorar. Nós é que temos que fazê-la melhorar, respondeu Lucas com calma. Lucas cumpriu suas tarefas em silêncio.
não mais no depósito de arquivos mortos, mas em sua função original de fuzileiro, guardando a fronteira. Ele cumpria seus turnos de guarda com mais diligência do que ninguém e participava dos treinamentos com afinco. Ele não queria nada por meio de conexões, apenas cumprir seu dever como soldado. Essa atitude começou a derreter lentamente os corações congelados dos soldados. A mudança começou nos pequenos detalhes. No refeitório, quando Lucas estava na fila com sua bandeja, alguém se levantou e cedeu seu lugar. Durante um treinamento, quando Lucas torceu o tornozelo, um sargento que antes o maltratava sob as ordens de Tavares foi o primeiro a correr e carregar sua mochila. Foi mal, Lucas. Eu fui um babaca naquela época. Aquela única frase não apagou toda a dor que Lucas sofreu por 6 meses. Mas ele sabia que mesmo naquela terra coberta de cinzas, novos brotos estavam surgindo. O capitão Alves foi reintegrado com honras. Mas ele não voltou para a base Javali. Foi transferido para o quartel-general do Exército, no Serviço de Justiça Militar, como subordinado direto de Helena. Capitão Alves, apresento-me para o serviço, minha general. Pronto para o combate. Capitão Alves, pode esquecer a ideia de ter uma vida fácil no quartel. Eu não gosto de ficar devendo favores. A dívida que tenho com você por ter salvado meu filho, você vai pagar trabalhando até o osso sob meu comando. Será uma honra, minha general. No rosto de Alves não havia mais a derrota do dia em que foi expulso, mas o sorriso de um soldado que havia recuperado sua justiça. O general Alencar consolidou sua posição como um verdadeiro soldado que manteve o exército unido em meio ao caos do escândalo de corrupção. Ele dedicou todas as suas energias para reconstruir a arruinada base Javali. E Helena? Ela fez inúmeros inimigos na cúpula militar por ter derrubado a fortaleza, mas, ao mesmo tempo, tornou-se um símbolo de esperança para inúmeros jovens oficiais e soldados que estavam desesperados com a corrupção. A imprensa abandonou completamente a narrativa da vingança pessoal e lhe deu um novo título: General Helena Medeiros, o símbolo da autopurificação militar? Tudo parecia ter voltado ao seu lugar, mas Lucas sabia. A batalha ainda não havia terminado. E seu tempo restante de serviço militar seria o teste final para provar essa mudança. O tempo passou, e o inverno rigoroso na base Javali também se aproximava do fim. Lucas Medeiros se tornou cabo, e preenchia silenciosamente o vazio deixado pelo sargento Tavares. Ele não era mais chamado de filho da general Medeiros. Era apenas o cabo Medeiros, um militar exemplar e disciplinado. A terrível violência que ele sofreu permaneceu como uma lenda na unidade, um poderoso amuleto que impedia qualquer forma de abuso de levantar a cabeça novamente. A vida militar de Lucas estava longe de ser a vida comum que ele desejava, mas pelo menos era uma vida com significado. Sua mãe, a general Helena Medeiros, nunca mais o visitou. Para ela, que esteve no centro da controvérsia da vingança pessoal, visitar a unidade de seu filho seria, por si só, motivo para mais fofocas. Em vez disso, ela lhe fazia breves ligações. Lucas, está muito frio aí? Aqui é sempre frio, mãe. Eu estou bem. De verdade, certo. Coma direito. A conversa entre mãe e filho era sempre curta e seca. Mas nas entrelinhas havia uma confiança, um pedido de desculpas e um respeito mútuo que não podiam ser expressos em palavras. Os principais culpados pelo escândalo foram julgados pela lei. O comandante de pessoal foi expulso do exército com desonra e condenado à prisão. O tenente-coronel Barros teve sua pena reduzida graças ao acordo de delação, mas também teve que tirar a farda. O subtenente Rocha e o sargento Tavares, julgados em um tribunal civil após serem expulsos, também não escaparam da prisão. O capitão Alves, sob o comando de Helena, tornou-se conhecido como ceifador, liderando a erradicação da corrupção remanescente no exército. Ele renasceu não como o idealista derrotado do passado, mas como um oficial de justiça com um senso de realidade aguçado. O general Alencar, em reconhecimento por ter estabilizado com sucesso sua guarnição, foi promovido a comandante de divisão. Todos, em seus respectivos lugares, estavam superando suas feridas e seguindo em frente.
No dia da baixa de Lucas, a unidade organizou uma pequena festa de despedida para ele. O sargento que o atormentou, o colega que se omitiu e os recrutas que o admiravam estavam todos reunidos. Cabo Medeiros, sinceramente, no começo eu te achava um arrogante, confessou um soldado, e todos caíram na gargalhada. Mas vendo você eu entendi. Não é o que indica que importa, mas como você usa essa influência. Não, como você se mantém firme mesmo sem ela. Lucas apenas sorriu em silêncio. Naquela noite, Lucas ligou para a mãe. Mãe, amanhã eu dou baixa. Certo. Bom trabalho, meu filho. A senhora vem me buscar amanhã? Não. Você já consegue voltar para casa sozinho, não é? A voz de Helena era neutra, mas do outro lado da linha. Lucas sabia que ela estava sorrindo. Sim, senhora. Nos vemos em casa amanhã. Baixa. As palavras que ele tanto desejara, mas agora que o momento chegará, sentia uma mistura de alívio e melancolia. Naquele lugar que fora um inferno, ele quase perdeu o que tinha de mais precioso e, ao mesmo tempo, ganhou o que havia de mais importante. O ar da madrugada no dia de sua baixa ainda era frio, mas o cheiro do vento que o acompanhava não era mais o do inverno rigoroso. Era um vento suave, com o toque da primavera. Lucas Medeiros trocou sua farda de combate pela de dispensa. A sensação de tirar a farda que fora como sua própria pele por quase 2 anos era estranha. Em frente ao portão da base, seus colegas e recrutas que vieram se despedir estavam reunidos. Eles o jogaram para o alto. Lucas! 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 Nos gritos deles não havia filho de general nem denunciante. Apenas o companheiro de armas, Lucas Medeiros, com quem haviam sofrido juntos. Obrigado por tudo, pessoal. Voltem para casa com saúde. Lucas prestou sua última continência a eles e saiu pelo portão. Ao longe, um sedã preto familiar estava parado. Mas Lucas não foi naquela direção. Ele caminhou em direção ao ponto de ônibus. O carro se aproximou silenciosamente e parou ao seu lado. A janela do banco de trás se abriu, e lá estava sua mãe, Helena Medeiros, não de farda, mas com roupas civis. O próximo ônibus só passa daqui a 1 hora. Sou general, esqueceu? Tenho minhas fontes. Lucas deu um sorriso e entrou no carro. O carro seguia em silêncio em direção a Brasília. Nenhuma palavra foi trocada entre os dois. Nenhuma palavra seria suficiente para descrever a emoção daquele momento. Quando o carro atravessava a ponte sobre o Lago Paranoá, Helena foi a primeira a falar. Lucas. Sim, mãe. O que você quer fazer agora? Lucas olhou pela janela. A lembrança da terrível base Javali, a frustração do capitão Alves, a ganância de Barros. E o olhar vazio de Tavares, que havia pisado em seu pescoço com o coturno. Não sei bem. Lucas virou a cabeça e olhou para a mãe. As 3 estrelas em seu ombro não estavam visíveis, mas Lucas via o peso daquelas estrelas que ela carregou por toda a vida. O trabalho que a senhora faz. Acho que agora entendo um pouco por que é tão difícil. Porque a lei é necessária, e como é solitário defendê-la. Helena olhou para o rosto do filho em silêncio. O rosto de seu filho, que parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses, agora exibia uma maturidade muito além de sua idade. Vamos para casa, disse Helena brevemente. Vamos comer uma comida quente. O carro entrou nas ruas movimentadas de Brasília. Lucas fechou os olhos. Em vez do som do vento frio da base Javali, ele sentia falta do cheiro quente de sua casa. Seu serviço militar havia terminado, mas a luta entre a lei e a injustiça que ele testemunhara, e o caminho que ele teria que percorrer, estavam apenas começando. Pela janela do carro, a silhueta da vasta vegetação do cerrado, o lar dos soldados que ficaram para trás, se distanciava lentamente. Naquele inverno, a tempestade brutal que varreu a base Javali se transformou em um deslizamento de terra que abalou todo o exército. E com o tempo, mesmo na terra congelada e endurecida, uma nova estação inevitavelmente chegou. 3 anos depois, na biblioteca de uma universidade em Brasília, Lucas Medeiros desviou os olhos do grosso livro de direito constitucional. Do lado de fora da janela, uma vegetação verde escura e exuberante florescia.
Ele não vestia mais uma farda empoeirada, mas as roupas comuns de um estudante. Após dar baixa, ele escolheu o direito sem hesitar. Os fragmentos da verdade que ele encontrou naquele depósito de arquivos mortos não foram a lâmina da vingança contra Rocha e Barros. Foram seu primeiro livro didático, que lhe ensinou quão facilmente a lei pode ser pisoteada e quanta coragem é necessária para defendê-la. Às vezes ele sonhava. A sensação surda do coturno esmagando-o, o sorriso venenoso de Rocha. Mas ele não acordava mais em pânico. Em vez disso, sentava-se à sua mesa e abria o Código Penal. A dor que ele sofreu não se tornou um trauma, mas a razão pela qual ele estudava direito, um juramento. Na mesma hora, no gabinete da comandante da Justiça Militar, no quartel-general do Exército, a general Helena Medeiros ainda ocupava seu posto. O preço por expor o escândalo de corrupção foi alto. Ela se tornou uma grande inimiga da cúpula militar, mas ao mesmo tempo, um símbolo de justiça que ninguém ousava ignorar. Sua própria existência se tornou a ferramenta de fiscalização mais poderosa do Exército. Minha general, Major Alves se apresentando. Entre. Com um rosto notavelmente mais firme, Alves prestou continência. Após o caso da base Javali, ele se tornou o braço direito de Helena, atuando como ceifador, que erradicava a corrupção remanescente no Exército. Aqui estão os números de denúncias de abuso por parte dos novos oficiais neste trimestre. Uma queda de mais de 30% em comparação com os anos anteriores. Não diminuiu, apenas se escondeu, disse Helena, folheando os documentos com indiferença. Não baixe a guarda. Sim, senhora. Alves hesitou por um momento antes de falar. O general Alencar assumiu o comando militar do Planalto. A base Javali agora é considerada uma unidade modelo em todo o Exército. Helena não respondeu. Em vez disso, olhou pela janela. Sobre sua mesa havia uma foto antiga e desbotada. Não era a imagem de uma general com 3 estrelas, mas a foto de seu filho recém-alistado, desajeitado, no centro de treinamento. A espada que ela desembainhara por seu filho acabou se tornando o bisturi que operou todo o Exército. Ela sentia que tinha uma dívida impagável com ele. Naquela noite, Helena, que raramente tirava a farda, estava em casa de roupas civis, preparando o jantar. Lucas, que acabará de voltar da biblioteca, sentou-se à sua frente. As provas acabaram? Amanhã é a última. Bom trabalho. Uma conversa curta. Mas nela havia a dor de uma mãe que teve que encarar o filho ensanguentado 3 anos antes, e o orgulho pelo filho que superou tudo e estava seguindo seu próprio caminho. Lucas pegou a colher e de repente falou. Mãe, se eu passar no exame da ordem, estou pensando em me candidatar para ser promotor militar. A mão de Helena parou por um instante. Ela levantou a cabeça lentamente e olhou para o filho. O olhar de Lucas não era mais o de um jovem rebelde querendo escapar da sombra da mãe. Eram os olhos de um jurista, cheios da determinação de não permitir que ninguém passasse pelo inferno que ele passou. É um caminho difícil, disse Helena com dificuldade. É um caminho muito mais sujo e solitário do que você imagina. Eu sei, respondeu Lucas com calma. Eu vi isso claramente na base Javali. E é por isso que eu preciso ir. O caminho que a senhora percorreu por toda a vida, o caminho do qual eu tanto queria escapar, eu entendi o significado dele da maneira mais dura possível. Helena não disse mais nada. Ela apenas encheu o copo vazio de seu filho com água. O inverno na base Javali havia acabado. Mas a luta para derreter a justiça congelada dentro da gigantesca organização de aço que é o Exército estava apenas começando, passando para uma nova geração. Lucas, pressentindo